Afronautas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todes muito bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação, essa nossa ferramenta de fortalecimento das nossas lutas através da disseminação de conteúdos de história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afro-brasileira. Que bom que vocês já estão aí conosco. E hoje, atendendo a pedidos, né, gente? Que depois que nós conversamos sobre Mulher Rei aqui, as pessoas começaram a mandar mensagem dizendo: e Pantera Negra? Vamos conversar sobre Pantera Negra. Muito bem, eu provoquei Márcio Paim, que se dispôs imediatamente, me indicou, Heraldo de Deus, e eis nós aqui, já trago eles aqui para a sala para fazer o diálogo que vocês tanto pediram sobre Pantera Negra, Wakanda Forever. Aline Neves, chegando aí cedo e dizendo: enquanto Pantera Negra reconhece positivamente nossas heranças, o filme Feitiço, atualmente na Netflix, reverbera racismo ambiental, discriminação de classe, e o roteirista é negro. Tatiana Vonsic, que legal esse tema, estou louca para escutar a opinião desses super convidados. Neurandi Brito, de Caicó, Rio Grande do Norte, gente, aí nos acompanhando, dizendo: tô doida para ver este segundo filme, amei o primeiro. Adriano Coutinho, meu irmão aí da região metropolitana de Belém. Bom, primeiro te agradecer aqui publicamente, recebemos mais uma contribuição sua por Pix para a sustentabilidade do canal. Muito obrigada. E o Adriano dizendo o seguinte: está na hora de se fazer um filme sobre Maria Filipa, Filipa Aranha, a baiana ou a paraense é a mesma mulher. Ele está afirmando, ele está perguntando se a Maria Filipa e a Filipa Aranha seriam a mesma mulher. Há uma distância geográfica razoável, né, para o espaço em que teria se dado a história dessas duas mulheres. Ainda Adriano Coutinho, ação e emoção é que não vai faltar no filme. Célia Cris, iremos juntos ao centro das nossas emoções com Wakanda Forever, para sempre. Denizilda, estava sumida, que bom te ver aí. Heloísa Silva, cumprimentando o primo. Quem será o primo? Evandro Silva, ansioso por mais essa aula. Maria Cecília Félix, Calaça. É assim, gente, estamos começando. Deixa eu puxar aqui para a sala já os nossos convidados. Só um minutinho. Tudo bem? Já eles abrem aí as câmeras aí, muito bom. Eu vou tirar aqui da sala, eu vou tirar aqui o banner da tela para a gente ter mais espaço. Pronto, vocês já sabem qual é o tema de hoje. Círios Oliveira, comentando sobre minha voz. Sim, está bem melhor, minha querida. Eu melhorei bastante desde do dia do nosso encontro em sábado, que realmente minha voz estava muito ruim. Cumprindo o ciclo normal de uma virose, né? Uma semana, mais ou menos, o tempo normal. Kátia Pereira, Lucas Ferreira dizendo: chegando de Wakanda, pessoal. Lucas Ferreira, que bom te ter de volta aí, acompanhando nossas transmissões ao vivo. João do Corujão da Poesia também. Como é bom poder chegar em nosso quilombo de conhecimentos, diálogos, saberes e curas coletivas. Axé. Manuel Ingomani, saudações. Paulo César Oliveira. Gente, é assim, nós estamos começando com audiência boa, mas essa audiência pode aumentar. É só vocês fazerem a parte de vocês aí agora, que é o seguinte: vamos disseminar o link. Né? Não sei se você está no Facebook, se você está no YouTube, porque nós estamos transmitindo tanto no Facebook como no YouTube. E no Facebook nós estamos em 2 páginas, Pensar Africanamente e no Áfricas. É assim. Dá já seu like, que você nos ajuda aí a impulsionar o algoritmo. Já deixa aí seu positivo, seu dedinho para cima. Pega o link e solta geral aí para os seus contatos, nas suas redes sociais, nos seus grupos, e o pessoal vai chegar aí. O Lucas dizendo: eu já compartilhei, já multipliquei o link, nem compartilhou, multiplicou, porque jogou aí
em todas as redes, em todos os grupos. Obrigada, Luiz Ferreira. Enquanto vocês continuam compartilhando e arrastando o geral para cá, vou fazer aquela apresentação formal, resumidíssima, dos nossos dois convidados de hoje. Heraldo de Deus, a primeira vez aqui no Pensar Africanamente, espero que não seja a última. Ele que é ator, roteirista e diretor, criador nos coletivos Sujeito Filmes e Ouriçado Produções. Menino criado com vó. Coisa boa. E o Márcio Paim, que já esteve aqui conosco conversando sobre Mulher Rei e volta hoje para essa conversa sobre Wakanda para Sempre. Ele que é graduado em História pela Católica de Salvador, mestre em Estudos Africanos pelo Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Sudoeste do Estado da Bahia. Atua como educador em cursos de formação em História da África, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Cinema de diretores africanos e diretoras africanas, assim como em cursos de graduação e especialização. Na moderação do chat, quem está hoje é a Caroline Matias. Aliás, ela acabou de me mandar uma mensagem aqui. Quando foi entrar, o computador dela resolveu reiniciar. Mas daqui a pouco ela está aí com vocês, fazendo aquele diálogo com vocês que estão aí nos ajudando a não perder as contribuições, a não perder as perguntas que vocês tiverem. Berrenida também chegando aí. Evandro Silva. Está na hora de um filme sobre o que foi o maior quilombo dos Palmares, Mari Numeli, Boa Noite, Afronautas, vamos lá, divulgando e divulgando. Obviamente que a gente tem filme sobre Palmares, mas o olhar é algo a se conversar e a se discutir, não é? Acho até que tem mais de um, não tenho certeza, depois vocês podem me confirmar, mas com um olhar bastante estereotipado. O povo que num quilombo dança e canta, dança e canta, dança e canta, e a gente não vê praticamente luta, a não ser no finalzinho, quando aí já é realmente a derrocada também. Neurandir dizendo, se o Vanicim que puder, irei contribuir financeiramente com esse maravilhoso canal. Minha linda, quando você contribuir, puder contribuir, será bem-vindo. Vocês que estão aí no chat, se quiserem... Bom, primeiro que só de compartilhar vocês estão contribuindo, só de dar o like vocês estão contribuindo, e se puderem contribuir financeiramente, nós estamos lutando para, em 2023, profissionalizar pela primeira vez a equipe do canal, que nós não fizemos até hoje. Você tem um cifrãozinho aí abaixo do chat, você pode adquirir um super sticker, pode adquirir um super chat. Você que vai assistir depois, que não ao vivo, tem um valeu demais aí embaixo também que você pode contribuir. Ou como o Adriano Coutinho, você pode mandar um pix também. O que você puder contribuir, o valor que você puder contribuir, vai nos fortalecendo para alcançar esse objetivo de, em 2023, quando o canal completar 3 anos, teremos uma equipe profissionalizada para garantir uma melhor qualidade. Pelo menos é esse o propósito e estamos lutando para tal. Mas vamos começar. Vocês estão aqui para ouvir nossos convidados de hoje. Vamos começar com o Heraldo de Deus, primeira vez no canal. Seja bem-vindo. Desde já, muitíssimo obrigada. É contigo. Ai, gente, obrigado pelo convite. Enfim, vou começar falando um pouquinho sobre como é a minha relação com Pantera Negra, né? Que vocês podem ver, está aqui do lado. A camisa também. Mas eu acho que eu fui uma dessas crianças que teve uma carência de um herói que se parecesse, né? E aí, quando eu fui assistir o primeiro filme que o Pantera Negra apareceu, que foi o Guerra Civil, eu falei, não, esse aí agora é o meu super-herói favorito. E, enfim, quando o primeiro filme do Pantera Negra acontece, eu lembro que eu fui assistir, eu estava ensaiando no dia e fui pegar a última sessão do dia, porque eu precisava ver esse acontecimento, e a sala lotada aqui em Salvador. E, enfim, acho que superou todas as minhas expectativas, tanto que talvez seja um dos filmes que eu mais tenha visto na vida. Acho que eu já assisti esse filme umas 8 vezes.
E agora veio o Pantera Negra 2, o Wakanda para Sempre, né? Que, enfim, teve todo esses percalços aí no caminho, né? Todas as perdas, todas as questões pandêmicas para ser realizado, mas que eu digo também que é um filme muito bom, muito representativo, muito importante, que com certeza eu vou ver mais e mais vezes, né? E aí tem uns pontos que eu gosto de destacar, assim. Acho que, enfim, quando eu fui entrevistado no dia da exibição aqui, da pré-estreia, que eu tive a alegria de ir para a pré-estreia, e aí uma emissora de TV aqui me entrevistou antes de entrar no filme e depois, né? E quando eu saí do filme com os olhos todos mareados, né? E eu acho que isso é bem massa, assim, porque o filme ele é um filme que ele toca muito numa questão de ciclos, né? De superar ciclos, de desses ciclos do luto, desses ciclos das relações humanas, desses ciclos das amizades, dos ciclos familiares, né? Como é que eles se dão, né? Então, eu acho que a partir desse ponto é que o filme vai construindo a narrativa. O que mais que eu posso pontuar aqui que é muito bacana? Vou pontuando as coisas que a gente vai trazendo para a roda e conversando. Eu acho que o protagonismo feminino é um ponto também muito importante de se destacar, né? E, enfim, eu acho que a relação da rainha Ramonda com a ONU, ela diz muito, né? E a relação de Wakanda com o mundo também, né? Porque eles achavam que o Wakanda estava sem o seu protetor. E sem um protetor, né? Sem um líder masculino, o Wakanda terminaria sucumbindo. Então foram essas as tentativas frequentes, né? Enfim, no filme a gente vê de se invadir as bases, de roubar vibrânio e tudo. E toda vez que se tentou fazer isso, quem é que estava lá para proteger? As Dora Milaje, né? Que o exército de Wakanda dialoga muito com o de Mulher Rei, inclusive, né? Um exército estritamente feminino, com mulheres que arrasam e que lutam de maneira muito efusiva, muito bonita, assim. Eu lembro eu assisti também recente a série Falcão e o Soldado Invernal, que também é uma série muito massa, e tem uma cena que é bem legal, porque as Dora Milaje aparecem em um determinado momento da série, e aí o Capitão América diz, um novo Capitão América, vocês não têm jurisprudência, e elas dizem, as Dora Milaje têm jurisprudência onde elas estiverem. Isso é muito impactante, e o filme, o Wakanda Forever, ele mostra isso, né, que elas têm jurisprudência onde elas estiverem. Então elas vão para os Estados Unidos, elas estão no Haiti, elas estão em Wakanda, elas estão na Suíça, na reunião da ONU, e em todos esses lugares com jurisprudência para poder defender a sua nação, o legado do povo, né? Então acho que isso é muito bonito assim no filme. Tem gente que criticou muito esse ponto que eu vou tocar agora. Eu eu achei que, enfim, entendo as críticas, mas eu acho que o desfecho foi muito bem feito, que é a questão da batalha com os Atlantes, né? E eu acho que tem coisas que a gente precisa pontuar nisso aí. Primeiro que é o estopim dessa batalha, né? Os Atlantes, uma cientista brilhante, jovem e negra, americana, ela descobre uma forma de captar as vibrações do vibrânio, que é o metal nobre de Wakanda. E aí, quando os Atlantes descobrem que essa menina fez isso, que é a Riri Williams, Coração de Ferro, eles vão atrás dispostos a matá-la. O Wakanda é quem fala assim, vamos resolver essa situação. E quando o Wakanda vai e descobre que é uma menina negra, uma jovem negra, Shuri tem essa identificação por ser super inteligente como ela, por ser jovem também, mas eu acho que, para além da identificação, tem a coisa de se entender também de entender Riri como uma africana em diáspora, né? Então, passa a ser uma irmã mesmo, uma vida com a qual elas resolvem zelar e cuidar dessa vida, né? Então, acho que esse é o motivo que desencadeia todo o estopim da guerra. Fora isso, tem as invasões, as mortes, as medidas descabíveis, que também são super compreensíveis, quando a rainha
manda invadir Atlantis de qualquer jeito para buscar a filha, e aí eu super entendo a mãe que só tem sua filha agora e que não quer perdê-la, né? Acabou de perder o filho de uma forma muito traumática, ficou uma única filha, então a gente super entende essa mãe também nesse momento. E aí a gente entra no lugar da batalha, né? Que eu acho que o desfecho dela é muito bacana, né? Quando eles entendem que eles têm um outro inimigo muito maior, que é o colonizador, né? E esse neocolonialismo aí que está tentando se apropriar das riquezas, né? Repetindo as coisas do passado colonial que Atlantis viveu antes de se tornar uma comunidade reclusa, e que o Wakanda, enfim, por geograficamente estar situada num outro lugar, não passou por isso, mas vive a partir do momento que resolveu mostrar para o mundo quem de fato é, né? E aí quando você mostra as suas riquezas, é essa a tendência do homem branco querer usurpá-las e se apropriar delas. Eu acho que essas são as... E aí esse desfecho dessa guerra, que fala assim, colocaram os povos originários para lutar contra os negros. Mas eu acho que esse ponto de entender nosso inimigo, nós não somos inimigos, né? Nós temos um outro inimigo que quer exterminar tanto com os Wakandanos quanto com os Atlantes. Eu acho que isso é muito legal, esse caminho assim escolhido para a narrativa. Enfim, esses são pontos assim que eu queria pontuar, e acho que o final do filme, né, para além dessa coisa de superação do luto, também é um final de esperança, né? É uma mensagem de esperança, uma mensagem de futuro, uma mensagem de coisas boas que estão por vir a partir do olhar de uma criança. E aí, pontos que eu posso destacar, para além de tudo, é essa homenagem a Chadwick Boseman, que os primeiros 10 minutos de filme você já está debulhado em lágrimas. Aquelas cenas, aquela sequência do funeral, ela é toda muito... pega a gente num lugar muito da emoção mesmo. Aí aquela vinhetinha da abertura da Marvel, quando faz essa outra homenagem, eu já tinha visto aquilo no Twitter, só que um amigo meu falou, isso é arte de fã. Gente, quando eu vi isso no cinema, foi pior, eu já fiquei emocionado vendo no Twitter. Quando eu vi na tela do cinema, foi mais emocionante ainda. Então, essa coisa dessa homenagem, as atuações também, elas são muito... estão num lugar muito bem dirigidas, bem atuadas. O ator que faz Namor, Angela Bassett, a rainha Ramonda, né? A própria Letitia também, estão todos muito bem, assim, Danai Gurira, Micaela Chloe, todas assim estão num lugar muito bacana de atuação, e eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas do filme, que é esse protagonismo feminino. Mas para eu não me estender mais, que eu já tenho 18 minutos aí falando praticamente, vamos lá, vamos abrir a conversa. Pode ficar à vontade, irmão. Pode ficar tranquilo. É o que eu ia dizendo. 18 minutos fica muito à vontade, a casa é sua. Mas podemos circular também, se você quiser passar, mas se quiser colocar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, eu acho que esses são os pontos assim que eu acho que são de destaque. A gente volta daqui a pouquinho, então, numa... E aí a gente vai rodando e eu prefiro assim também. Que aí a gente vai, às vezes, rememora uma coisa ou outra e vai trazendo da roda. Então, Marilyn Mimi nos acompanhando de Nova York, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aí conosco. Sônia Maciel dizendo que achou um pouco complicado de entender, primeiro se enfrentarem, a questão do conflito lá com os povos originários, né, do enfrentamento, para depois perceber quem é o real explorador, dominador. Na verdade, complicadas nossas relações são mesmo, e a gente às vezes passa realmente por esse tipo de situação. Fátima Souza, Penhita só, minha querida Maria da Penha Gomes, que bom que você está aí acompanhando, muito obrigada. Só Thaísa Moreno, Mari Noeli, obrigada aí pela contribuição aí para a sustentabilidade do canal, muito obrigada. Você também pode adquirir um super sticker, um super chat de acordo com a sua disponibilidade. A Sônia dizendo, choro rolou direto, vendo o sepultamento, a ficção colocou a realidade de frente, muito choro mesmo. O Lucas Ferreira, eu chorei na hora em que ela assume o manto do Pantera, desalmoçantes. É o seguinte, o pessoal está chegando aí,
Quem chegou depois, no início, vocês sabem que não é problema, porque daqui a pouco, quando terminar, vocês voltam e assistem aquilo que vocês perderam. Mas vamos ouvir Márcio Paim, bem-vindo de volta ao Pensar Africanamente. É contigo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Um prazer poder falar novamente, né? Poder trocar uma ideia assim sobre essas percepções do filme Panteras Negras, dessa segunda parte. Assim, historicamente falando, né? Porque eu não tenho muita proximidade, familiaridade com a parte técnica, por isso que eu disse que Heraldo é o comandante, entendeu? Porque ele conhece a coisa, sabe? Minha coisa é mais um pouco a percepção histórica, assim, essas relações. Eu gostei do filme, gostei, assim, bastante do filme, assim, da parte 2, porque é um filme que me levou para várias possibilidades, né? Eu pude ver o filme de milhares de anos. O filme, ele nos dá a oportunidade de vê-lo por diversas óticas, por diversos ângulos. E aí já tem uma outra complexidade, porque se você entrar na parte técnica do filme, e Heraldo sabe melhor do que eu, para você fazer uma análise, o filme ainda vai te jogar para milhares de outras possibilidades ainda. Então, eu estava assistindo o filme e a cabeça ficou fazendo malabarismos assim diversos sobre as possibilidades de ver, de interessar, de abordar o filme, né? E aí, nessa coisa de candidato, né, a historiador, acho que é interessante deixar claro que isso que vai ser falado assim não é a verdade do filme, né? Não é a opinião, é apenas percepção de um cara que vê no cinema, né, nas imagens, o uso das imagens como uma possibilidade de ensino, né, de você trabalhar com a história da África, da cultura afro-brasileira e de uma forma mais ampla, com a possibilidade de você atingir um número muito maior de pessoas, né? Então, aí dentro dessa coisa, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, um filme muito legal, ele trouxe vários temas, várias possibilidades, ele coloca a gente numa possibilidade de reflexão, um filme extremamente reflexivo, né? Quando você faz uma relação dessa coisa de passado com presente, com futuro, né? Com desenvolvimento tecnológico, com toda essa coisa. Mas uma coisa assim que me chamou a atenção no filme assim foi acho que é uma coisa desse pessoal da história mesmo, né? Com essa coisa de data, de ponto, de localização histórica. Mas uma coisa que eu senti falta no filme foi um marco cronológico, né? Essa coisa do partir. Porque na minha geração, um filme que ficou muito na minha cabeça, Heraldo, você já deve ter visto também, é aquele filme O Exterminador do Futuro, parte 2, com Arnold Schwarzenegger, que ele cai assim no... Tá, aquele filme ali foi o filme que marcou minha geração, né? E uma coisa que não saiu da minha cabeça desde então foi que quando aquele filme começou, ele começa assim, em 2050, aparece na legenda, né? Isso ficou bem gravado na minha mente assim. Em 2050, as máquinas vencem os homens, coisa e tal. Só que eu acho que esse filme é da década de 90. Acho que é 90 e alguma coisa, sabe? Então, naquela época, esse 2050 é uma coisa inimaginável. Uma coisa bem distante mesmo. Então, quando a segunda versão começou, que o filme começa a extensão, né, do outro, assim, quando esse filme começou, eu senti
falta desse marco cronológico para eu poder me situar, né? Fiquei meio com assim de, pô, beleza, a gente está no futuro, legal, mas que futuro? 2045, 2070? Já que a gente está trabalhando com essa ideia de futuro, para a gente ter pelo menos uma perspectiva, né? Então essa foi uma coisa que não tira o mérito do filme, né? Não tira o mérito do filme. Uma outra coisa que me chamou a atenção, ponto que me chamou a atenção, foi a inteligência do, da pessoa que dirigiu o filme, né? Cara, muito assim. Porque com o acontecimento da morte, né, do ator, ele conseguiu fazer um gancho de uma forma que a coisa se tornou natural. Ele usou o acontecido na narrativa do filme. Tá entendendo? Ele conseguiu fazer essa ligação, que foi uma coisa assim de uma inteligência que eu fiquei assim, sinceramente, eu disse, porra, o cara realmente conseguiu uma coisa aqui, porque você conseguir, né, diante de um acontecimento desse, você conseguir fazer a coisa cair como uma luva numa mão e da forma que ele fez, tanto pelo acontecimento da passagem, quanto pelo o motivo que levou ao acontecimento, que ele usou os dois elementos na narrativa fílmica de forma que a coisa ficou bem encaixada, né? Um terceiro ponto que me chamou a atenção, né, é a relação desse Pantera Negra com o primeiro no que diz questão a elementos ancestrais, como se diz, né, essa coisa. E assim, aí você tem uma relação de Pantera Negra 1, Pantera Negra 2 e com o filme recente que nós vimos de Mulher Rei, que eu achei interessante. Por quê? Porque o próprio nome Pantera, né, essa coisa da Pantera Negra, o símbolo da pantera, né? E quando você faz essa relação com a história do Daomé, o significado que a pantera tem dentro da questão dos povos, entendeu? Do povo Adjar, né, que é o povo que vai, que é o povo do clã de Agaçu, que é o clã da Pantera, que são os Agaçuvis. Então, essa coisa da Pantera, você já tem esse marcador, né? A Pantera como elemento que liga esses três filmes. Tá entendendo? E aí você tem essa retomada da Pantera nesse segundo filme, também, que é a continuidade, né? E dentro da história do Daomé, porque a Pantera é um elemento do Daomé, né? E o Daomé é o pano de fundo do filme Mulher Rei. Então você tem essa relação entre esses três filmes. Então isso eu achei interessante também, né? Porque Viola faz o filme dela independente e você tem esse filme da Marvel que usa os elementos da cultura do Daomé, né? Para falar da narrativa da narrativa fílmica. Agora a gente tem que ter cuidado também quando a gente pega esses elementos para a gente não cair também naquela ideia da África ossificada, né? Né? Como se esses elementos eles representassem exatamente aquela temporalidade. Então, tipo assim, eu estou hoje em 2022, mas eu chego lá e pego um elemento da cultura quemética de 5 mil anos. Então, assim, como se a África tivesse parada, estática, né? Uniforme. Né? E essa coisa da ancestralidade, a gente tem que tomar cuidado com isso. Com essa coisa da ancestralidade e tradição. Né? Tanto ancestralidade quanto tradição não são ideias estáticas. Entendeu? Então, a gente não pode partir dessa ideia de que tradição é uma coisa estática. Tá ali estático. Então, assim, você vai falar da África hoje, eu voltar para a África da década de antes da chegada, como se a África estivesse lá esperando a gente, exatamente da forma que foi deixada. Isso é uma visão colonial. Entendeu? Essa ideia de África estática, homogênea, estanque, assim, sabe? É uma visão bem colonial. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente se refere a essa ideia de ancestralidade, né?
Porque, de repente, a gente pode estar achando que está combatendo quando a gente está reforçando as questões, né? Esse foi um ponto que me chamou a atenção. Agora, assim, o ponto que me chamou mais atenção mesmo, assim, é que o filme traz milhares de possibilidades de você pensar na contemporaneidade, né? Milhares. São várias temáticas que o filme perpassa, né? São vários elementos. E, assim, no filme você vê nanotecnologia, você vê genética, biologia molecular, né? Inteligência artificial, física quântica, entendeu? Um pouco de física nuclear. E o mais importante que o filme consegue apontar é a importância dos números, das exatas, nesse processo do desenvolvimento tecnológico. E é exatamente esse desenvolvimento dos quais, né, a coletividade negra está fora. Exatamente dessas áreas. Então, esse para mim foi exatamente o grande saque do filme. Entendeu? O filme ele traz uma temática, ele coloca e aí é a questão do futuro, de se pensar esse futuro, que eu acho que aí é onde a ficção trabalha bastante, porque o Wakanda é uma potência, né, do futuro, comandadas exatamente por pessoas de cor, por africanos. E aí o que me veio na cabeça é o seguinte: é pensar na atual situação do continente, na possibilidade desse continente, em algum momento, gerir essa ordem mundial, né? Então, assim, aí é uma ficção. Aí eu acho que a ficção trabalhou porque você pensar, né, em um continente com parte significativa dos países de ditadura de partido único, comandar a ordem nacional, e assim, tomando muito cuidado para não cair naquela coisa da especificidade, de tipo, os africanos, mas os europeus acontece sim, beleza, isso aí nós sabemos, né? Mas a gente está trazendo a África no sentido de, né, fazer a relação com o que o filme faz, entendeu? Então, assim, essa foi uma questão que o filme me colocou assim, e a alusão que o filme faz à África contemporânea. Porque, por exemplo, quando você tem a questão do vibrânio, que eu nem sei, isso é uma coisa que eu vou olhar, porque isso veio na minha cabeça, assim, eu quero saber se vibrânio existe mesmo, né, ou se é ficção também. Porque o vibrânio, ele me fez uma alusão, na verdade, como um elemento central, porque assim, o que o filme deixa claro é que o vibrânio ele é um material, uma matéria-prima que serve como um combustível geoestratégico para manter o desenvolvimento, digamos assim, do capitalismo ocidental. É um elemento central, o vibrânio, no filme. Só que hoje, esse vibrânio, caso seja elemento da ficção, ele faz uma alusão ao coltan, que é um elemento central do desenvolvimento capitalista ocidental, que é exatamente o material que faz a bateria dos celulares, dos computadores, né? De todo esse processo, onde você tem uma das principais jazigas na República Democrática do Congo. Então, o filme dialoga com a contemporaneidade africana, né? Então, assim, essa disputa do vibrânio, ela faz uma alusão, por exemplo, à disputa dos recursos na República Democrática do Congo hoje, né? A gente pode fazer essa relação, né? Tratando de percepção. Foi isso que me veio na minha cabeça, né? Essa disputa que existe dentro do coisa, porque assim
A República Democrática do Congo, né? Assim como o Brasil, como Haiti, como a Índia, né? Como Papua, Nova Guiné, é um elemento central do racismo. É onde o racismo são sociedades estruturadas em cima do racismo. É um racismo explícito. Embora sejam africanos que estejam no comando de todo o processo. A República Democrática do Congo. Então, o filme ele faz essa alusão, né? E o questionamento da ordem, né? O papel da ONU, né? Que é exatamente o que se questiona hoje, começa a se questionar. Porque quando o Wakanda dá ultimato, ela meio que deixa bem claro que, tipo, ó, se você analisar pela história, o que é a Organização das Nações Unidas? Ela é uma instituição criada em 1945 para defender os interesses de uma ordem mundial comandada pelos Estados Unidos. Entendeu? Então, hoje o que a gente está vendo aí agora na Ucrânia, nesses lugares, é um complô entre alguns países que querem mudar naturalmente a ordem mundial comandada pelos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos a alusão que o filme de Wakanda, que todo aquele processo de Wakanda tem dentro dessa alusão, né? Aí, uma coisa que eu percebi é a relação das mulheres de Wakanda no 2, as guerreiras, com as mulheres arrocis, né? E aí eu me perguntei, será que, tipo, seria o futuro das arrocis, as arrocis no futuro, ali, né? Aquela, né? Seria essa coisa do passado reelaborado ali no futuro, as mulheres lutando ali. A presença feminina, como o Heraldo falou mesmo, a presença feminina é uma coisa assim marcante, né? Não tem como deixar. Eu acho que é um dos diferenciais desses filmes. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim é como eu digo, existem os filmes de diretores africanos, né, diretores assim, nascidos na África. Não que esses diretores sejam melhores nem piores, não estou falando. Estou falando de questão de diferença, né, diferença de percepção. Então, você tem os diretores que são, como é que se diz, nascidos lá no continente, que têm a percepção, sabe? Você tem os diretores que nascem no continente e vivem a vida toda na Europa e retornam no continente de vez em quando. Como é que se diz? Você tem essa percepção, você tem esses diretores e foi porque eu perdi aqui a ideia, mas enfim. E você tem os filmes, você tem essas duas percepções, você tem o filme dos diretores, você tem o filme dessas pessoas e você tem os filmes hollywoodianos de temáticas africanas. Entendeu? A gente tem que ficar bem ligado nisso, porque às vezes... e não que sejam filmes ruins, nem piores, nem melhores, porque todos esses filmes eles têm o seu conteúdo e a sua capacidade e possibilidade comunicativa, né, de trazer eles mesmos. Acho que o filme vai muito daquilo que você consegue tirar dele, né? Porque assim, o filme que alguns consideram ruins, eles podem ser extremamente interessantes para outras pessoas, né? Algumas pessoas podem captar várias coisas assim. Mas eu vou parar aqui também para não ficar falando demais, para não ser... seria mais ou menos isso, né? Aí a gente pode trocar uma ideia também. Gente, eu estou aqui porque, quer dizer, eu já tinha dito para o Márcio, e confesso a vocês que eu ainda não vi o filme,
porque eu tenho um problema na minha cidade, que os cinemas são todos em shopping centers, e eu tenho muita alergia a shopping center. Mas estou me sentindo muito instigada a me aventurar no shopping center mesmo e assistir a partir das falas de vocês. O Jefferson Santana dizendo, filme maravilhoso. Neurandi Brito, eu também vejo o Vibrânio como uma metáfora da riqueza que tem no Congo. A Sônia Maciel, eu teria que rever mais vezes, porque o impacto da partida do ator me paralisou em muitos momentos. Eu acho que pela riqueza e pelos elementos trazidos, acho que vale realmente assistir mais de uma vez. O Heraldo me disse no início que ele, o primeiro você assistiu quantas vezes, Heraldo? 8 vezes. 8 vezes você assistiu o primeiro. 8 vezes. E agora o segundo você já foi ver quantas? Já fui ver uma vez só, mas... Uma vez só, mas já está se preparando. Tá certo. Gente, olha só. A Tatiana Vansic nos assistindo na televisão, que maravilha. Ela disse que ela foi no computador só para dar o like, mas abriu a tela lá na televisão. Gente, não deu seu like ainda, está esperando o quê? Ó, dedinho para cima, positivo. Isso nos ajuda a impulsionar os algoritmos, por gentileza. Eu não sei se vocês têm mais perguntas, o pessoal que está aí no chat. Nós já temos aqui 1 ou 2 perguntas, mas podem ficar à vontade para colocar outras perguntas que vocês tenham. Por falar nisso, deixa eu aproveitar para divulgar mais uma vez. Na Rédea Curta está no cinema, né? A série da Web. Assistir. Então, a série da Web agora está no cinema. Cinema negro, feito por pessoas negras, Bahia, e toda aquela... Eu não vi o filme, porque não está também na minha cidade ainda, e também eu tenho esse problema com cinemas na minha cidade, mas eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, pessoal que está aí no chat, um link onde vocês conseguem ver se na Rédea Curta está na sua cidade ou não, que é a lista dos cinemas onde está. E aquilo, né, gente? Entra na rede comercial de cinema disputando com Hollywood. Então, ou a gente vai lá e fortalece, assiste, leva a família, leva amigos, indica, ou então cai na semana seguinte. Então, daqui a pouquinho eu estou compartilhando com o pessoal aí o link para ver se está no cinema da cidade. Aí isso que eu ia falar. Eu ia falar que o filme seguir em cartaz depende muito das pessoas irem assistir, principalmente nessas primeiras semanas, isso é determinante, né? Sim. Sim. Olha só, Sônia Maciel, marcante também foi perceber a necessidade de termos acesso à história de países africanos nas escolas de ensino fundamental para lidar e para entender melhor a ficção. Lucas Ferreira, tem que levar meu sobrinho para ver dublado, ele não entendeu direito legendado. Reconto, não gosto muito de filmes de heróis, geralmente vejo quando passa na TV, mas pelo papo quero ir ver no cinema. Marilim Mimi, a primeira vez fui com a minha família perto de Chicago com um público maior branco, o teatro foi cheio, ela mora nos Estados Unidos. A segunda vez em Nova York com um público diverso, incluindo meu namorado latino e suas filhas. Jefferson Santana, professora Silvani, estou aguardando ansiosa a área de membros, deixa o like, galera. Jefferson, você fez uma cobrança no momento muito, porque eu fico assim, pensando, gente, o que a gente oferece para as pessoas que se tornam membros? Eu não quero oferecer conteúdo específico, eu acho que o conteúdo do canal tem que ser aberto, realmente. Mas quer saber, Jefferson, tem toda razão. Vou criar essa semana. Sim, eu acho que quem quiser se tornar membro do canal, vem com esse compromisso, né, de garantir que o canal continue com seu conteúdo aberto para todas as pessoas. Thaísa Moreno, psicóloga, vamos dar like para impulsionar o canal, conteúdos de qualidade precisam ser divulgados. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ler as perguntas que nós temos aqui, que são poucas, e passo para vocês para uma segunda rodada. Se entrar mais perguntas, a gente volta. Deixa eu ver aqui, Charles Carneiro, axé a todos. Ainda não assisti o filme, mas tenho acompanhado as críticas que são valiosas para as mudanças de paradigma. A curtíssima fala final do Márcio, que no meu entendimento está dentro de uma regrinha que comecei a seguir, que é siga o dinheiro. Estes filmes de Hollywood têm um viés de lavagem cerebral para acomodar o interesse das classes dominantes.
o colonizador. É isso. Deixa eu ver aqui. A curadíssima, né? Ele corrigiu aqui a fala final do Márcio. A curadíssima. O que mais nós temos aqui? Reconta. Alguém sabe se houve como foi o impacto e leitura desses filmes, principalmente com crianças e jovens no Congo? E aí a minha dúvida é, porque o Lucas Ferreira já chegou trazendo uma pergunta, minha pergunta aos convidados. Os filmes do Pantera Negra reforçam ou destroem estereótipos sobre as pessoas africanas, na opinião de vocês? Sônia Maciel. Sonhos de Akira Kurosawa, há uma cerimônia de sepultamento e todo mundo de branco. Em Wakanda Forever também. Há alguma relação? Eu não sei se com Kurosawa, mas com tradições africanas, inclusive tradição iorubá, por exemplo, no Brasil, né? O luto é representado normalmente pelo branco, mas eu vou passar para vocês dois comentarem se veem essa relação com o filme Sonhos. Ainda a Sônia, relação com a Mulher-Rei também é bem visível. Onde seria o Wakanda no continente africano? E eu acho que essa relação com Mulher-Rei, vocês trouxeram também aí, falando das Agodes, né? Que eu acho que o perfil dessas guerreiras é muito parecido com o perfil das guerreiras em Wakanda. Deixa eu ver o que mais. Sanclay, quanto tempo? Gostei do diálogo entre os impérios ancestrais africano e americano. Me lembrou a 10.639 a 11.645, pois com essas duas é possível trabalhar a epistemologia decolonial na escola. Wakanda Forever, para quem não sabe de que leis o Sanclay está falando, a 10.639 determina a inclusão do estudo de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares, e a 11.645 acresce a obrigatoriedade também do ensino da história e cultura dos povos originários. Eu já vou te devolver, Aldo, só tem mais uma pergunta aqui. Alguém pode me dizer qual a relação de Wakanda com o povo Kikuyu do Quênia, ditos verdadeiros Wakandas? Bom, estou devolvendo, por favor, Heraldo. Eu vi que tinha aqui no grupo algumas perguntas, né? Acho que essa pergunta de Lucas, se os filmes do Pantera Negra reforçam ou destroem estereótipos sobre as pessoas africanas. Cara, eu acho que nem reforça e que nem destrói. Porque, ao passo que o Wakanda é um reino fictício, né? Então, nada daquilo de fato existe. Então, a forma de falar, como a gente vê no filme, tudo foi criado, tem seu olhar sobre, a partir da visão... Márcio vai falar? Não, é só um parêntese, só isso aí. Aí isso aí que você está falando seria o afrofuturismo. Isso. Entendeu? Isso. E é isso, eu acho que o filme ele não reforça estereótipos, mas também ele destrói. Eu acho que o Wakanda tem essa visão, como o Márcio pontuou agora, futurística, né, dessa sociedade. Enfim, eu sei que situa-se, né, que o Wakanda está em algum lugar na África Centro-Oriental, que até a pergunta de Sônia também, onde o Wakanda ficaria. Mas a forma de falar, os gestos, acho que tudo é muito construído a partir de uma visão que as pessoas que estão ali inseridas e os próprios atores com seus arcabouços, né? A Letitia, ela é africana, eu não vou lembrar o país agora, mas a atriz que faz Shuri, ela é africana de fato. O Chadwick era americano, mas, enfim, tinha conhecimento da sua ancestralidade lá, já tinha lido alguma coisa sobre o gesto que eles fazem de Wakanda Forever. Isso aqui, em língua americana de sinais, é amor. Então, são coisas que eles vão construir. A forma de falar, que eles falam inglês, mas eles, quando você ouve o filme o legendado, você vê que a forma deles falarem inglês tem uns estalos, que é uma coisa que eles extraíram do Xhosa, sul-africano. Então, acho que é muito de uma construção, assim, enfim, claro que tem a visão do diretor sobre rituais, sobre a África do futuro, sobre
diversas coisas, mas eu acho que o filme ele não tem essa coisa nem de estereotipar. Acho que muito pelo contrário, acho que o filme ele constrói um imaginário disruptivo com o que a gente está acostumado a consumir quando vem do continente africano, né? Então acho que tem um movimento aí no streaming principalmente, né? Porque antes o que a gente consumia eram as matérias mostrando miséria, mostrando sofrimento. Eu acho que o filme ele mostra esse lugar da potência que muitos cineastas africanos já traziam, né? Mas o filme traz esse lugar da potência, de um conhecimento científico com uma visão futurista. Eu acho que enfim, está num lugar de nem reforçar estereótipos e nem destruir. Porque eu acho que também não cabe única e exclusivamente ao Pantera Negra reforçar ou destruir estereótipos. Mas fazendo um panorama sobre tudo que a gente consome, eu acho que destrói estereótipos, mundialmente falando, né? Não falando só sobre a África, mas mundialmente falando, eu acho que aí sim, o filme ele vai contra estereótipos construídos aí no decorrer, que ainda inclusive, continuam acontecendo, né? De representação negra no cinema como um todo, né? E a gente não pode esquecer que do mesmo lugar onde foi feito o nascimento de uma nação é o lugar onde foi feito Pantera Negra, né? E aí os filmes, eles, enfim, com esse... Onde foi feito também aquela reedição da nação. Isso. E tem o outro, né? Aquela que tem um remake. Que já foi sem blackface, mas a história estava lá, né? E aí é isso. Eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Que enfim, tem tudo que os Estados Unidos centralizador, né? Que pega que faz os filmes brasileiros serem poucos vistos, porque acho que eles têm esse desejo de impor a sua vivência, a sua cultura de mundo, né? Então, a gente tem que consumir o cinema americano também com esse afastamento de perceber essas questões assim na sua construção, mesmo sendo um filme negro, mesmo sendo um filme com protagonismo, com temática negra, acho que a gente tem que perceber. Eu adoro, por exemplo, Homem-Aranha no Aranhaverso, acho lindo. A gente não pode se afastar que tem uma propaganda nacionalista sendo feita ali o tempo todo com bandeiras flamulando por todos os lugares onde o menino passa. E o que é a cultura, né, do grafite, do hip hop, que, enfim, hoje são coisas mundiais, mas que nasceram lá, né? E é isso. Acho que, enfim, já respondi meio que 2 perguntas aí também, mas e sobre a coisa da relação com sonhos de Akira Kurosawa, acho que a professora Silvani falou aí bem, né, sobre... Inclusive, quando eu fui assistir na pré-estreia, teve um movimento mundial para que as pessoas também fossem de branco assistir o filme, né? Muito também relacionado já a essas escolhas africanas pela cor, né? Por representar o luto, por ser uma cor de respeito, de honra, né? Também. E enfim, aqui a gente vê muito no Brasil, né? Com o candomblé, com as religiões de matriz africana, como o branco também é uma cor representativa e simbólica dentro das religiosidades, mas eu acho que, não sei se tem uma relação de fato com o Kurosawa, né? Porque no Japão, e esse contexto japonês aí eu não vou me atrever a falar porque eu não conheço. Tá certo. Eu vou... Márcio, deixa só eu ver aqui que entrou aqui mais e já te passo. A Marilyn dizendo o seguinte: muitos de nós afro-americanos chamamos eventos negros agora de momentos de Wakanda. Sinal de Wakanda significa orgulho de ser negro. Quer dizer, ela está dizendo que a comunidade negra nos Estados Unidos está vivendo essa vibe agora de chamar seus eventos de momentos de Wakanda e de usar o símbolo, o sinal, como orgulho de ser negro.
Sônia Maciel, a gente vê a primeira vez e a emoção transborda. Ver mais uma vez e vai percebendo as relações. E ela dizendo que desconhecia a tradição iorubá. Poxa, Sônia, porque a tradição iorubá é tão presente no Brasil, não é muito, muito presente no Brasil, nas comunidades tradicionais. Você tem uma presença forte da tradição iorubá, de aspectos de tradição banto, kikongo, kibundo e ifon também, né? Na Bahia, então, os interiores aí, Cachoeira, Fon está bem presente. Vinícius, se o Black Panther, HQ que originou o filme, foi criado por pessoas brancas, não deveríamos chamar uma produção assim de afroreferenciada ao invés de afrofuturista? Sanclay Mendes, Wakanda se situar no Quênia me lembra Sheikh Anta Diop. Afrocentrismo, panafricanismo, negritude, todas as teorias decoloniais que provam que o nosso ancestral comum nasceu onde hoje é o Quênia. Sérgio Paim, Márcio, gostei da correlação que você fez das commodities minerais com o racismo estrutural. É um tema muito abrangente. Sônia Maciel, nós sempre vamos às cerimônias do 20 de novembro de branco aqui no Rio de Janeiro. Reconto, Heraldo, você respondeu o que eu ia perguntar. Até que ponto a Pantera Negra não reforça uma visão imperialista do cinema americano? Como este cinema enxerga o continente africano? Bom, vamos lá. Márcio, por favor. Como foi o nome do rapaz que perguntou sobre essa questão do cinema reforçar Os os estereótipos. estereótipos ou não, sim. Como é o nome Lucas do Ferreira. Lucas? Assim, tem uma coisa que a gente precisa, que tem essa coisa que Heraldo falou, né, do cinema, que eu concordo, mas tem uma coisa que é um contexto histórico que a gente precisa tomar como ponto de partida, né, que é o próprio cinema. O cinema em si, as imagens, né, eles são um produto do desenvolvimento do capitalismo no século XIX. Entendeu? Tem um livro chamado A Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm. Ele trata do período ali da Primeira Guerra Mundial, que é exatamente o período onde você vai encontrar o reflexo desse desenvolvimento do século XIX. Isso eu estou falando a nível europeu. Então, assim, a gente tem que entender o cinema como um produto da burguesia branca europeia, né? Assim, nesse momento, transição do século XIX para o século XX, a depender do contexto, em algumas áreas você ainda tem escravização. Então, a África ela está completamente dissociada desse contexto cinematográfico que está começando a acontecer na Europa, né? Então, beleza? Isso aí é a primeira questão. Assim, quando você chega na África, os primeiros filmes a serem rodados na África vão ser ali em 1900, 1910, né? Nessa região do Senegal, que é exatamente a África de colonização francesa. Entendeu? Então, esses filmes que chegam na África não são filmes de diretores africanos. São filmes da indústria branca que tem o olhar sobre o continente africano. E daí até 1957, digamos assim, pela minha referência, praticamente toda, não posso dizer toda, mas praticamente toda, grande parte dessa cinematografia, ela vai ser o olhar ocidental sobre o continente africano. Somente a partir da década de 50, acho que 57, no caso da África de colonização francesa, um cara chamado Pauline Vieira Simonou, né, que é um cara beninense, naturalizado senegalês, que vai fazer um filme chamado Afrique sur Seine, África sobre o Sena, que é um filme que vai ter o olhar de um diretor africano sobre a Europa.
Depois tem Sembene Africano, depois tem Sembene Usmani, que é um outro diretor que vai começar a fazer. Assim, o que eu quero dizer com isso é somente a partir desse momento que você começa a ter um olhar de dentro do cinema, né, para fora. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que somente agora, ou de um período muito recente para cá, as pessoas negras, né, estão conseguindo penetrar nesse mundo para fazer o olhar diferenciado da coisa. Entendeu? Então, assim, essa coisa de reforçar estereótipo, construir estereótipo, então, assim, você está tendo a oportunidade de acompanhar, a partir dessas pessoas e desse trabalho, uma espécie de narrativa diferenciada, que não é uma narrativa do olhar ocidental sobre algo ou alguma coisa, né? Então, eu acho que muito mais antes de estereótipo, eu acho que a gente tem que ver o lugar que. Porque quando você faz cinema, é a sua percepção de mundo. E a depender do contexto, é a percepção coletiva também. Porque um filme que Heraldo faz é um filme que eu me identifico, entendeu? Então, às vezes, ele consegue trazer no filme, se ele traz uma angústia, ele consegue me tocar porque é uma angústia minha. Então, assim, o filme tem um espaço dentro da coletividade que é muito grande. É uma coisa assim inimaginável. E dentro desse contexto, eu acho que o fato de você poder narrar, trazer narrativa, eu acho que isso é mais do que reforço, na verdade, seria uma demarcação de espaço. Pô. É você dizer que, tipo, ó, não é o que Chimamanda fala, né? É o perigo da única história. Assim, ó, não existe uma única história, sabe? Existem narrativas. Eu acho que nesse ponto aí, muito mais do que reforçar, é a coisa positiva. Agora, a gente também não pode perder de vista, irmão, essa questão da relação do racial com o capitalismo. E se você parar para analisar isso dentro do capitalismo, qual é o objetivo do capitalismo? É tirar sentido e significado das coisas. O objetivo do capitalismo é esse, é esvaziar, porque o objetivo é lucro, dinheiro, entendeu? Então, assim, o que eu vejo muita gente fazer, assim, que as pessoas tentam fazer, assim, é como equilibrar isso, né, velho? Como você ter a grana na mão e, tipo, pô, eu vou fazer um filme, mas eu também não quero um filme vazio, só pro mercado, né? Quero um filme que possa passar alguma coisa. Então, esses filmes assim, eu penso que seja isso, entendeu? Que é essa exatamente, e que não é nada de errado, pô. É nada de errado o pessoal de preto querer almejar dinheiro, coisa e tal. Eu não vejo tá dentro do processo, sabe? Acho que não tem nada de mais em relação a isso, não. Então, eu vejo bem dentro. Agora, tem uma questão do capitalismo com essa ideia que é o seguinte, que é essa concepção de passado. Pô. Porque dentro do capitalismo, porque, por exemplo, se você analisar, se você conversar com as pessoas, você vai ver que, tipo, o próprio Sankofa, né, que é um dos elementos, ele vai dizer o seguinte: você olha para trás, né, para você olhar para frente, para você olhar para o futuro. Assim, é a importância do passado para saber o que você foi, o que você é, né, e o que você pretende ser. Então, o que é que acontece? Dentro dessa cultura africana, dentro das culturas africanas, né, o passado ele tem uma importância no nortear do presente e do futuro. Ou seja, não existe presente nem futuro sem passado, irmão. Entendeu? E aí você pode pegar isso aí em Amadou Rampetibá, né? A questão da oralidade, né? Assim, a importância que o passado ocupa nas sociedades africanas. Né? Aí vocês podem. Acho que tem um Tradição Viva, acho que é no volume 2 de História Geral da África.
né, que você vai entender a importância do passado. Então, não existe. Mas dentro do capitalismo, né, qual o objetivo do capitalismo? É esvaziar e dissociar o sentido das coisas. Esse passado, ele perde, né? Ele perde completamente essa noção de importância. Então, o problema é assim, é essa noção de futuro. E principalmente se a gente analisar no país como o nosso, né? Onde essa ideia de passado é uma coisa que está muito nova para a gente. É agora que a gente está começando a ter acesso a um passado, né? Que nós nem tínhamos acesso, entendeu? Agora que começa um debate, agora que começa todo um processo. Então, assim, você está em um momento de construção de uma ideia de passado. Na verdade, eu não vou dizer de construção, porque o passado está registrado, mas você tem a popularização, digamos assim, né? Agora que as pessoas estão começando a entrar em, em começando a entrar em contato com determinados debates, o acontecimento do racismo também cotidiano, isso está chegando de uma outra forma, está fazendo as pessoas pegarem todo esse processo. Então, assim, essa ideia de futuro, né, quando me vem pelas mãos do capitalismo, da forma que chega, é muito complicado, porque me dá a impressão que é um futuro que, tipo assim, vamos jogar a mochila nas costas e ver para onde dá, entendeu? E se o passado tem importância, se você vai dentro dessa questão de ancestralidade, se esse passado. Não existe passado, futuro sem o passado, né? Sem saber o que você foi, coisa e tal. Então a gente nem construiu isso, a gente nem está com acesso a, tipo, oh, não, essa noção de identidade, de repente vem uma ideia assim de futuro, tipo, oh, sabe? Essa coisa de. Quando nós estamos de fora de todas essas discussões, né? Então me pergunto, que futuro é esse que a gente está fora, mas a gente também está vibrando, comemorando? Porque se você for pensar futuro como Wakanda, é nanotecnologia, genética, biologia molecular, inteligência artificial. E essas discussões, que são as discussões mais modernas, a população negra está fora. Ou está fora não, eu não posso dizer que está fora, porque fica parecendo que não tem ninguém. Mas, tipo assim, está em um número pequeno, de forma incipiente, digamos assim, entendeu? E outra coisa que eu falo que, assim, para além da nanotecnologia e de tudo isso, a gente não pode pensar em Wakanda sem ter negro no poder, que é uma coisa que a gente também está muito carente aqui. Isso. Uma vez fizeram um post com a Salvador futurista e tal, e aí é o Wakanda do futuro, mas aí falaram assim, o governador é Rui Costa Neto e o prefeito é ACM Cris Neto. Eu falei, peraí, velho. E a polícia mata negro em cada esquina. Como é que você está dizendo que o Wakanda é Salvador, se quem está comandando são dois brancos, velho, 2 netos de branco? Isso não é Wakanda, brother. Então, tira aí, não diga que é Wakanda. Diga que é a Salvador Branca do futuro. Não dá para a gente discutir Wakanda sem negros em decisões de poder, sem negros comandando o Estado politicamente. E uma coisa que me chamou a atenção muito, veja bem, uma coisa que me chamou muito a atenção no filme da nanotecnologia, no filme de Wakanda, foi o seguinte, Heraldo, você se lembra daquela parte que as duas estão sendo perseguidas, né? Tem uma parte que elas estão sendo perseguidas, assim, né? Que é os caras do FBI, se eu não me engano, chegam para poder cercar elas, coisa e tal, e elas soltam a mosca. E a mosca sai andando assim, a mosquinha, né? Então aquilo ali é realidade, irmão. Aquilo ali está acontecendo. E aí eu lembrei muito, porque eu vi aquilo ali, eu tinha visto aquilo ali em um livro antes de aquela relação. Eu até marquei aqui, ó, velho. Porque quando eu vi aquilo, rapidamente aquilo me levou para o livro, que é aquele livro, uma breve história da humanidade, Sapiens. Sacou? Aí aqui ele diz assim, ó, a Agência de Projeto de Pesquisa Avançada de Defesa
uma agência de pesquisa militar dos Estados Unidos está desenvolvendo ciborgues de insetos. A ideia é implantar chips eletrônicos, detectores e processadores no corpo de uma mosca ou de uma barata, o que permitirá que um humano ou um operador automático controle remotamente os movimentos de inseto e capture e transmita as informações. Uma dessas moscas poderia pousar na parede do quartel-general do inimigo, escutar as conversas mais secretas e, se não for pega antes por uma aranha, nos informar exatamente o que o inimigo está projetando. Em 2006, o Centro de Guerra Submarino da Marinha dos Estados Unidos informou sua intenção de desenvolver tubarões ciborgues, declarando está desenvolvendo um dispositivo cujo objetivo é controlar o comportamento de uma série de animais via implantes neurais. Os desenvolvedores esperam identificar campos eletromagnéticos subaquáticos criados por submarinos em minas, aproveitando a capacidade de detecção magnética dos tubarões, que são superiores de qualquer detector fabricado pelo homem. É a inteligência artificial na água, pô. Entendeu? Então, assim, o Wakanda está trabalhando nisso. Lá, o Wakanda já está mostrando, sabe, a nanotecnologia presente. Mas essa discussão de nanotecnologia, se você for analisar a quantidade de pessoas que estão lá, né? Se você for ver hoje, por exemplo, como no estudo do algoritmo, que aquela menina que tem os pais de Gana faz, que identificou, né? Então, quantas pessoas afrodescendentes, descendentes, elas estão lá presentes nessas áreas? Porque essas áreas são as áreas que são a base do desenvolvimento tecnológico do capitalismo ocidental. E aí a gente tem que pensar, porque a gente está falando de democracia, a gente está falando de inserção, né? Em determinados momentos você vê, eu estava vendo aqui acho que foi ontem, eu estava vendo aqui na rede social, estava passando, aí passou um post assim, que tipo assim, a favela venceu, pá. Aí eu cheguei, tipo, a favela venceu, então assim, então essas discussões, sabe? E as discussões que são as discussões, elas estamos fora, entendeu? E eu acho que a grande sacada, eu não sei, né? Essa é uma dúvida minha, porque eu acho que, não sei se foi uma crítica também, né? De repente, às vezes, pode ser uma crítica. O cara usa a ficção para fazer uma crítica, né? Tal espaço que a população negra, por exemplo, ocupa nesse desenvolvimento, né? Nessa contemporaneidade, né? Ou seja, será que o filme não é uma forma de você pensar do impensável? Será que ele não está fazendo uma crítica a isso? Né? E essa Wakanda, tipo assim, a gente vai viver sempre nessa utopia do império Wakanda, sabe? Da coisa que não vem, daquela coisa do sonho. Quando você detém, na verdade, porque assim, aí tem a pergunta de Sérgio Paim, né? Que ele fez aí a questão das commodities. Porque, por exemplo, a África ela detém parte significativa dos recursos que o capitalismo precisa, mas é o país pobre, pô, dentro da globalização. O país, a loucura, o continente, né, pobre dessa coisa. Então, assim, ela sustenta 80% da riqueza, mas compartilha 90% da pobreza do mundo. Entendeu? Então, essa talvez seja essa a questão do filme, né? De Wakanda para a gente pensar. E a imagem também que está se construindo da África, né? A gente pensar nisso, né? Se a gente for pensar na relação se a gente for pensar, por exemplo, a relação de Wakanda com os países africanos, a gente pensar que imagem da África que está se construindo, né? Para a gente ter o Wakanda também como referência, né? Qual a imagem que a gente tem hoje? Porque tem um problema, né? Você tem a imagem que o Ocidente faz de nós e você tem a questão de entre nós mesmos, né? Questão do que cada um tem. Então, tem duas questões que você tem que tratar, entendeu? Nessa questão. Aí é complicado. Seria mais ou menos isso.
Uau, o Lucas Ferreira disse o seguinte, o que perguntou lá sobre se reforçam nos estereótipos, ele diz, a gente faz uma pergunta e ganha uma aula sobre história do cinema e relações raciais. A Marilyn Mimi dizendo o seguinte, que como pode ser diferente a perspectiva negra de quem está na América Latina versus a perspectiva negra de quem está nos Estados Unidos em relação ao Pantera Negra, Wakanda para sempre. Temos experiências comuns e diferentes por causa das nossas histórias coloniais. E percepções diferentes também. Sim. A percepção da comunidade negra brasileira em relação à África é completamente diferente da percepção da comunidade negra dos Estados Unidos. Embora tenha existem momentos que essa percepção se aproxima muito, mas existem outros momentos que é muito distante, sobre vários elementos, sobre várias formas. Entendeu? Sim, sim. Porque senão fica parecendo que, tipo assim, a comunidade pensa igual em todos os lugares, né? Fica parecendo que o cara aqui, Heraldo, pensa igual a mim, o cara lá na Etiópia pensa igual a Heraldo, sabe? Não é isso. Nem na mesma cidade, nem no mesmo país, nem no mesmo país. O diverso é condição humana, né? Negar que a gente possa ser diverso é negar a nossa dimensão humana, na verdade. A Sônia Maciel dizendo que no Rio a grande oportunidade de ver filmes feitos por realizadores de países africanos somente a partir do Festival de Cinema Zósimo Bubu. A gente não tem, mesmo agora, bom, a gente está com a Blackflix aí trazendo algumas possibilidades também, né, gente? E aí você tem uma questão que é interessante isso aí, né? Porque assim, se você pensar que o cinema já é um produto da burguesia na Europa, se você pensar em inserção da África nisso, aí você vai entender um pouco, né, da dificuldade, né, dessas pessoas de terem acesso, por exemplo, a essa questão. Então, o cinema, por exemplo, de diretor, o cinema em si é um produto das elites. E se você pensar isso dentro do cinema africano, é uma coisa mais complicada. Então, o cinema de diretores africanos, assim como a história da África e tantas outras coisas, é uma coisa que está bem fora do acesso da quantidade muito grande de pessoas. Porque, por exemplo, eu trabalho com... às vezes preciso ter acesso a esses filmes, porque tem uma relação desses filmes com a história, sabe? Da África, e tem muitos filmes que eu não tenho acesso. Entendeu? Tem muitos filmes, e aí você tem a questão da acessibilidade e você tem a questão das línguas, porque às vezes você consegue o filme, mas o filme está em francês ou em inglês, sabe? Então, assim, é uma coisa extremamente fora do alcance. Então, aí, quando você tem Blackflix, por exemplo, a própria internet em si, né? Independente da Blackflix, a própria internet como se ela já te dá a possibilidade de você ter acesso a esses filmes. Tá entendendo? Então, assim, aí você tem que... Aí, Heraldo vai fazer essa discussão melhor do que eu. Então, se a gente vai discutir, por exemplo, essa questão de pirataria, de coisa, aí vai discutir com fulano, porque fulano sabe. Então, a gente vai ter que discutir a internet toda, pô. Entendeu? E aí é uma discussão que, assim, isso é uma percepção, né? Isso não é uma coisa, assim, determinante, mas, assim, ele fala a partir, né, do meu acesso. Tem muitos filmes que eu tive acesso, teve filmes que, assim, algumas pessoas passaram para mim, tem filmes que são realmente difíceis, são raros de chegar, então tem toda uma complexidade, entendeu? Que torna o cinema fora do alcance de uma maioria, entendeu? Arte e cultura em geral ainda são um tanto que inacessíveis, né? Nós temos pessoas das nossas comunidades negras periféricas que nunca pisaram no cinema, que nunca pisaram no centro de uma cidade. E houve essa centralização das salas de cinema também, a maioria em shopping centers, que ainda, quer dizer, de alguma forma, cria ainda uma dificuldade a mais. Tem discussões e tem gente que, para além de ir no espaço físico, às vezes nem o próprio acesso à internet para poder consumir um streaming, uma coisa, a pessoa tem esse acesso, né? Isso, ainda tem essa parte, né?
Bem lembrado. Exatamente. Você está certo. Então, tudo isso torna. E que é importante, né? Porque o cinema também ele reflete uma autoimagem do país, uma autoimagem das relações sociais, uma autoimagem da diversidade. Então, assim, o cinema, dentro dessa coisa da diplomacia, né? Se você pegar o cinema tem uma utilidade extremamente importante nessa coisa da divulgação da cultura brasileira, entendeu? E essa cultura brasileira tem que estar bem pontuada, porque você tem culturas no Brasil, né? Eu não acredito nessa ideia de cultura brasileira. Você não tem uma cultura brasileira. Você tem culturas, irmão. Entendeu? Se você se você sai daqui do bairro e vai para outro bairro, você já encontra diferença. Se você sai daqui, você vai para outro, você está diferente. Então você encontra, então não tem cultura brasileira. Você tem cultura. Então eu penso que o cinema e as imagens, ele tem uma importância muito grande ao permitir, né, que essa população ela possa inserir dentro dessas culturas, pontuar, demarcar, né, essa ideia dos espaços, no sentido de tipo, ó, aqui você tem uma cultura também, tem outras ali, tem a indígena, tem, sabe, tem coisa, mas tem essa daqui. E aí é massa a questão das narrativas, né? Aí que é importante essa questão das narrativas fílmicas, as histórias, a possibilidade do acesso, de trazer narrativas, de trazer, sabe, a relação com a história, com o passado, né? Porque você só vai narrar aquilo que você conhece, né? E o nosso passado está começando a ser colocado para fora agora, chegando para a gente agora. Entendeu? Era isso Por que eu ia isso, falar aqui. Eu tava comentando semana passada sobre 3 filmes que aconteceram aqui em Salvador esse ano, né? E que, enfim, tem tido um reconhecimento tanto local como internacional. E esses 3 filmes, por mais que eles sejam diferentes na sua temática, mas eles refletem uma Bahia também em 3 lugares muito diferentes. Um é gravado na periferia de Salvador, o outro ele passeia entre o Recôncavo e a capital, o outro é no sertão baiano. Então, como esses 3 três filmes... culturas diferentes. Isso. Dentro do mesmo estado e refletindo diversas questões e potentes, todos eles da sua forma, entendeu? De ser filme. E isso é muito massa, assim. E são coisas que o audiovisual propicia, né? Quando a gente produz, quando a gente atua, é o tipo de reflexão que o audiovisual propicia, porque você... Enfim, tem uma frase de Nina Simone que, depois que esse meu amigo me falou, virou um lema meu também de vida, que ela diz assim, o artista precisa refletir o seu tempo, né? Isso. E eu acho que isso é importante, assim, pra quando a gente vai propor realmente qualquer que seja a narrativa, e é um cuidado que a gente precisa ter, inclusive, né? Que um filme, ele reflita o seu tempo, né? Se você vai falar do que quer que seja, mesmo que seja com uma visão distópica, futurista, afrofuturista, mas que você também esteja refletindo o seu tempo, né? E eu acho que Seria a convoca. Quando você traz essa fase de Nina Simone, eu entendo, né? Isso aí é uma convocação dela para que os artistas se posicionem politicamente, sim, entendeu? Então, assim, Nina era aquela pessoa que, tipo assim, ó, arte por arte, se for para fazer arte pura, não faça, velho. E aí é deixa para isso que casa você está fazer. falando. Aí é isso que você está falando aí, é exatamente isso. Se você vai fazer alguma coisa, se você vai propor, se você vai, sabe, velho? Então, assim, parta de um pressuposto, tenha conteúdo, né? Tenha uma base, né? Porque essa era a raiva dela em relação à questão do pessoal, né? Quer dizer, a raiva que eu digo assim como é que eu posso dizer? O descontentamento dela, Sim. né, em relação à população, que ela queria que fosse mais aguerrida, mais, sabe? Sempre a questão. É interessante, eu gosto dessa essa coisa, porque aí Nina larga uma dessa e isso bate também em Fela Kuti, né? Se você parar para analisar. Sim. Porque Fela é isso, né? Fela é o cara que está ali vivendo o processo das independências e refletindo tudo isso na música dele, no som. Inclusive tem um documentário de Joelzito Araújo que é maravilhoso. Não sei se você chegou a ver, Isso, o meu amigo já Fela. vi.
Já vi o documentário, Muito bom. já, interessantíssimo. Muito bom. Mas tem eu vi aqui no grupo que tem mais umas perguntas, a professora Silvani vai fazer aí, não sei. Tá fechado. Eu estava que vocês falaram dessas diferentes produções ocorrendo ao mesmo tempo em Salvador, e eu estava pesquisando aqui para compartilhar com o pessoal o link para saber se na Rédea Curta está nos cinemas da cidade, já compartilho com vocês. A gente tem o Léo Assis perguntando sobre afrofuturismo, é uma demanda que tem vindo no canal, eu acho que a gente vai acabar fazendo uma discussão específica sobre essa questão do afrofuturismo. E temos da Sônia Maciel, e o cinema feito por realizadores no chamado sistema de guerrilha, como os muitos cineclubes que, além de exibir, produzem. O Cineclube Atlântico Negro é um deles. E, pelo que eu percebi, o Heraldo, não sei se o Márcio Paim também, o Heraldo também está com uma produtora, estão aí produzindo sistema nesse formato, né? Com pouco capital, mas com todo o talento e vontade que a gente encontra no seio das nossas próprias comunidades, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês fazerem aí, vamos fazer a nossa rodada de encerramento por hoje, mas sabendo que o povo quer mais, quer saber mais, aí futuramente a gente volta a dialogar. Aliás, aqui, gente, a casa é de vocês, está à disposição. Vocês podem me mandar mensagem e dizer, vamos conversar sobre essa pauta que a gente acha a data, acha o dia, o horário, e fazemos o diálogo. Diga, Márcio. Como é o nome do rapaz que perguntou sobre o afrofuturismo? Sobre o afrofuturismo é Léo Assis. Léo Assis. Diga aí, Márcio, vi que você ficou interessado. Não. O afrofuturismo no Brasil, né? O afrofuturismo é porque eu tento entender o que é o afrofuturismo, na verdade. Né? Porque Heraldo está aí e Heraldo vai me corrigir se eu estiver errado. Essa questão do afrofuturismo, no primeiro filme, veio a partir do cenário, do figurino. É daí que surge essa ideia de afrofuturismo? Beleza. Só que aí, se você pensar nessa ideia, se a gente pensar nessa ideia de afrofuturismo dessa forma, Pantera Negra não foi o primeiro filme afrofuturista. O primeiro filme afrofuturista, pensando em figurino e cenário, é o filme de uma diretora queniana chamada Vanuri Kanui, que é a mesma diretora de Rafiki, Rafiki é um livro, na verdade, o roteiro de Rafiki, se eu não me engano, é um livro de uma escritora ugandesa que fala sobre um relacionamento homoafetivo, porque em Uganda, essa ideia de homossexualidade, o presidente Museveni Museveni baixou um decreto exatamente para proibir essa questão de homossexualidade, de coisa, sabe? Então, essa ideia lá é proibida. E, se não me engano, o filme dela chama-se Panzi, P-U-M-Z-I, Panzi, e é um filme que fala da Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra causada pela água, né? E é uma guerra que acontece no continente africano, em um cenário já exatamente como Panteras Negras, E é um filme de 2011, na verdade é um média-metragem, se eu não me engano. É um filme média-metragem. Então, assim, essa questão de afrofuturismo, para mim, já ficou assim aí, né? E aí já tem toda aquela questão das pressões, do capital, a Marvel, essa coisa toda aí que eu não sei entrar. Ele perguntou sobre aqui no Brasil, né? É exatamente isso. E aí o que falando... Diga. Não, eu ia falar assim, eu ia sugerir uns 2 filmes que eu acho que
dialogam também muito com o tema, assim. Um deles é o Preto Sai, Branco Fica, ou é Branco Sai, Preto Fica, não sei se eu vou acertar o nome aqui, mas ele tem Como é bem uma mesmo o nome? estética... Preto? Preto sai, branco fica. Ah, tá. É aquele filme do Brother de Brasília? Isso, de Brasília. Esse E teve aí. agora o recente Marte 1 também, que também dialoga assim, sobre essa questão futurística, mais com viés negro, né? Um dos protagonistas, né, que a família, eu acho que aquele núcleo familiar é o protagonista do filme, mas o nome é Marte 1 porque o sonho do menino é povoar Marte, né? Participar da primeira expedição que vai povoar Marte. Então, isso, com viés de um menino negro, isso muda a sua cabeça, assim, de pensar um futuro, né? Com uma pessoa, um menino negro, cientista espacial, né? Exato. Então, acho que esses filmes, assim, eles trazem um diálogo massa com essa questão, e, enfim, filmes brasileiros, né? Acho que, enfim, são dois exemplos, Aí, assim, que eu aí, posso aí, Branco sai, aí você preto tem fica. essa, Encontrei aqui. Isso. aí você tem essa questão, né? Que é essa ideia do afrofuturismo, que em termos de figurino, né? Mas eu acho que essa ideia de, por exemplo, para mim, essa ideia de afrofuturismo, ela vem do meio artístico, né? Que é de um cara chamado Francis Bebey, que é um cara camaronês, músico, e ele funde a música camaronesa com elementos da música do jazz, do soul, do funk na década de 70. Então, é uma reelaboração da cultura, né, do Camarões dentro do processo de fusão, que ele está pensando nessa ideia de afrofuturo. Então, assim, isso é completamente diferente dessa ideia que chega para a gente, né? Como eu coloquei há poucos instantes, assim, é muito complicado, assim. Não estou dizendo que eu sou contra, eu só estou convidando para uma reflexão, irmão. Entendeu? Quero convidar para uma reflexão. Então, assim, em um país onde você nunca teve inserido nos bancos de dados história da África, sabe, irmão? História da cultura afro-brasileira. Assim, você vem durante séculos tentando fazer isso através de instituições, indivíduos, tentando incentivar esse debate, porque o debate não começou em 2003. O debate vem antes, vem do século XIX, vem dali do final da escravidão para cá, com várias outras pessoas. Em 2003, você tem uma ampliação da possibilidade de um diálogo, de uma implementação que acontece a partir de 2003. Então, num país onde você tem isso, tem todo um processo lento, toda a dificuldade de construção, né, de elementos, de formação. Então, assim, num processo de construção desse, assim, essa ideia de futurismo de África, ela se fundamenta em quê? Entendeu? Se a gente Porque está falando, se a gente está falando de um passado, porque se a gente for pegar como referência o continente africano, o passado tem um sentido. Mas nessa noção de futurismo trazida pelo capitalismo, o passado não tem sentido. E você sabe, e tem autores, por exemplo, dentro desse processo histórico que defende. É porque os tradicionalistas, né, eles chamam as pessoas que se apegam ao passado. Tem vários autores africanos que trabalham com essa ideia e que dizem assim: ah, velho, é tipo assim, nostalgistas, né? Os nostálgicos. Assim, tem autores hoje que são autores assim catedráticos que eles dizem o seguinte, ó, essa galera que se apega ao passado aí são os nostálgicos. Aconteceu tudo no passado, aconteceu agora, tipo, ó, esqueça o passado e vamos para frente. Onde vai dar, eu não sei, então vamos seguir o futuro. Então, assim, eu estou falando de uma forma bem, assim, meio que a grosso modo, entendeu? Mas tem isso bem elaboradinho através de teorias, coisa e tal, sabe? Que são usados hoje em dia dentro desse processo, sabe? Então, assim, a minha questão não é ser contra nem a favor, entendeu? E antes de eu me posicionar contra ou a favor, eu tento entender. E para aí já entender, eu estou falando isso como uma forma de tentar entender, assim, dentro dessa noção futurista, assim é o quê?
Porque se você me disser, não, velho, é lucro, é só dinheiro, beleza, tá certo, legal. Agora, assim, venha com alguma proposta formativa, coisa e tal, sabe? Ou é só grana, entendeu? Que não é errado também, que não é errado, é deixar claro, para depois o pessoal não pensar que eu sou contra o capitalismo, eu sou contra, não estou falando nada disso. Estou falando de outra coisa, estou tentando entender, entendeu? Enfim, né? Já que a gente está aqui no pensar africanamente, acho que isso é uma coisa que a gente pode pontuar também. Como é que a gente vai pensar esse futuro, né? Que futuro é esse? Que passado é esse? Márcio falou nesse instante do Sankofa. O último roteiro que eu estou trabalhando caiu na minha mão, Tempo Espiralar, de Leda Maria Martins. Eu falei, velho, como é que ela pensa essa cronologia, né? Com um pensar africano, que é um espiral, que não é esse tempo linear, né? Que a gente está aqui, mas, enfim, são ciclos, né? Que vão de forma circular, né? Então, acho que para pensar no futuro Aliás, africano, a gente vocês também... perceberam aí, olha só o fundo aqui do nosso, do que a gente está... Uma espiral, né? É uma espiral, porque a logomarca do canal se baseia no Ocotô, né? No infinito, infinitas vezes, né? É Isso. pensamento africano. E Continue, aí, Raul, por favor. como é que a gente vai chegar no futuro se a gente ficar pensando numa forma linear de contar o tempo, né? Então, acho que a gente tem que partir, acho que inicialmente também para essa visão de pensar um tempo nesse espiral, né? Nesses ciclos, nesses giros, que acho que o Wakanda para sempre traz muito também, né? Acho que quando a pessoa come a fruta ali, que ela se encontra com o ancestral, né? Que tem esse encontro ancestral, eu acho que é isso, assim, de pensar esse espiral, sabe? Eu vou comer isso aqui e vou me cobrir e vou encontrar com alguém que já não está mais nesse plano, mas que está aqui comigo. Então, acho que esse pensar desse tempo, desse afrofuturismo, ele precisa partir do Sankofa, do espiral, Isso. desse Isso que encontro você está ancestral. falando, isso que você está falando, reforça ainda mais a ideia de passado. Porque para você saber que o tempo das culturas africanas ele é espiral, você precisa conhecer, voltar lá e conhecer o passado. Então, o passado, não tem como você abandonar ele. Entendeu? Então, isso reforça essa ideia assim. Agora, é uma coisa do. Uma coisa que me lembrou muito, quando a menina toma essa erva, é aquela coisa que ela. Meio que se você olhar a imagem, ela desce, né? Sim. Ela desce. Aí ela vai lá embaixo, coisa e tal. Aí você pode pensar em várias outras questões, ressignificação de inferno, de não sei o quê, de toda essa. Você pode pensar em várias coisas. Mas o que me lembrou foi, assim, é uma coisa que a gente fala muito. E uma coisa que assim, a professora Silvani falou, que assim, você tem uma presença muito grande da cultura iorubá, professora. Mas a cultura Congo ela é muito forte no Brasil e a nível latino-americano, o Congo, porque a cultura iorubá é a cultura atípica, né? Que a gente tenta entender assim como é que um grupo pequeno chegou depois e culturalmente ele tem tanta expressão em relação ao grupo que já estava aqui há mais de 400 anos, quando eles chegaram, entendeu? Então, por exemplo, essa tem uma cosmogonia, né, que eu não sei explicar, não sei, não sei fazer eu não vou me atrever, né, a usar a cosmogonia para explicar, porque eu não sei. Mas uma coisa bem assim, porque eu aprendi isso, eu aprendo com o meu primo, né? Tem um primo que conhece, ele faz parte da religião de matriz africana, da questão Congo-Angola, e ele me explica isso, né? Meu primo Paulo Eduardo. Então, assim, um dos. E o que é que acontece? Tem uma questão de uma simbologia, e o símbolo é dentro dessa espiral que Heraldo traz, que a senhora traz, né? E dentro desse signo, na simbologia do Congo, né? Essa espiral, a parte de baixo é o momento que você entra no mundo
dos mortos, e tem um significado por mortos que agora eu não estou sabendo lembrar. Então, quando ela desceu na cena, me lembrou isso, né? Esse ciclo que ela fez rápido, ela foi e voltou. Não é como se fosse uma espiral dada. Ela saiu e renasceu. E quando ela voltou bem mais forte. E ela nem sabia da noção da força que ela tinha, entendeu? Então, assim, o diretor também brinca com isso, né? Então, assim, Eu acho bem poético nessa hora o fato dela encontrar, inclusive, um ancestral que é um ancestral já de do diáspora, primeiro. assim. Mas que é um cara que já nasceu nos Estados Unidos, é um ancestral dela que já nasceu aqui nos Estados Unidos, né? Sim, Que é Vocês bem entendi. acabaram de simbólico. me convencer. Irei ao shopping. Vocês acabaram de me convencer. Entendi. Eu irei. Eu nem pensei, por esse lado aí, velho. Que é Nem muito pensei, simbólico de verdade, nem assim, pensei né? por esse Assim, ponto aí, velho. e como ele dialoga, esse diálogo eu acho incrível, inclusive. Né? Gente, daria, opa, uma conversa ainda, porque vocês vão pegando e as coisas vão. E você assistiu só uma vez, né, Heraldo? Eu estou Só imaginando uma depois vez. da terceira vez como você vai estar pegando várias outras. Você assistiu só uma vez também, Márcio? Eu assisti uma vez só. Uma vez Mas, só também. assim, eu fiquei assim, ligadão no filme mesmo. O filme me chamou a atenção de várias coisas, assim. São várias possibilidades de abordagem que a gente tem com a história da África contemporânea, assim, né? A questão do governo, né? Assim, por exemplo, são de parte dos países africanos hoje não são governados por ditaduras de partido único. Em alguns países você começa a ver uma ideia de democracia começando a entrar. E dentro dessas democracias você ainda tem poucas mulheres. Então, quando aparece a ela lá com a questão, né, da governando, então isso aponta para uma outra narrativa futura, né? Essa possibilidade. Assim, quando é que a gente pode ver, né, a África dentro dessa organização? Porque é uma contestação, né, à ordem mundial, né? O Wakanda, ela, ela se coloca, ela coloca a autonomia dela dentro da conjuntura internacional, entendeu? Ela se afirma, que é justamente o contrário do continente africano, entendeu? Então, assim, E enquanto é massa essa hora dessa afirmação, porque é a rainha quem afirma, né? Que diz, olha, não não, vem e aqui não, que vocês não vale. vão achar, velho. E o que achei interessante também é como ele também brincou com essa questão assim. O nome dela é como é? Ramonda. Ramona. Ramonda Lumumba. Aí ela pega o nome de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, o grande símbolo da integridade das independências do Congo. O assassinato político, é isso que eu fiquei intrigado, quer dizer, então assim, tipo assim, são duas coisas que me fez pensar. Aquele discurso que ela fez na ONU, afirmando a autonomia dela, de Wakanda, disse, ó, Wakanda não vai vender em vocês. Então, aquilo foi exatamente o que o Lumumba tentou fazer em 60, pô, em relação aos recursos do Congo. Tipo, ó, ele tinha ciência de que o Congo tinha os recursos de que o Ocidente precisava. E o projeto de Lumumba era o seguinte, ó, o recurso dos africanos para ser utilizado na África. E aí o nome da rainha é, como é, Heraldo? Que eu esqueço? Ramonda. Ramonda Lumumba, né? Trazendo, aí ele traz, né? Ele vai buscar na história esse referencial. Então, assim, se você acompanhar o filme, é porque aqui, como a senhora falou, daria para a gente ficar, porque são vários elementos que dá para a gente buscar essa história da África ali. Agora, eu não gostei daquela parte da pedra, sabe? Que tá todo mundo dançando na pedra, coisa e tal, sabe? Sou muito reticente com essa imagem da África que mostra a savana, a pedra, não sei o quê, sabe? Que é uma imagem meio estereotipada, assim, sabe? Aquela imagem da África tarzaniana, né? Coisa e tal. E isso, não sei, O ritual da. aquela questão de todo mundo na pedra, sabe, velho? Sim. A pedra me lembra para um É, outro lugar, porque assim, quando se faz a relação de pedra com a África, sabe, irmão? sim. Então, essa coisa de botar todo mundo de uma pedra, coisa e tal, simbolicamente, quando você está falando de futuro. Então, porra,
é uma coisa assim Inclusive, que tem eu que acho ser olhada com engraçado. atenção, entendeu? O que é engraçado é porque no primeiro filme se tem uma crítica com Shuri, que ela, tipo, não usa os trajes tradicionais, não respeita aquele ritual e tal, não sei o quê. E aí, naquele momento, elas voltam para ali, né? Exatamente. É Então, massa, né? assim, eu fico sempre assim, né? Eu fico sempre ligado nesses filmes que é sobre essa questão de safari, bicho, pedra, leão, não sei o quê, porque isso aí remonta àquela África, né? Aquela África tarzaniana, aquela visão europeia da África do Tarzan, né? Dos bichos, coisa e Uhum. tal. Essa coisa de chifre da África, né? Eu não gosto dessa denominação, chifre da África. Eu prefiro falar de uma África oriental, geograficamente. Que chifre remonta essa ideia de bicho, rinoceronte, safari, sabe? Geograficamente falando. Mas é mais ou menos isso. Entendeu? Mônica está citando aí o nome do filho da Naka e do T'Challa. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Não entendi. Qual foi? Ela está citando o nome do filho da Naka e do É, T'Challa. isso também, é isso aí. Aí é uma outra percepção. Tucson fez menção a Tucson Overture em Haiti. Sim. Inclusive o arco se desenrola todo no Haiti, né? Também. Não, Que é muito simbólico também isso, né? interessante, porra. É muito simbólico. Nakia tá no Haiti, o menino nasceu lá, né? O Você trouxe uma menino coisa nasceu no Haiti, interessante. e eles estão vivendo lá, né? E o interessante é que dentro dessa relação mundial dos países, o Haiti aparece como algo desenvolvido, né? Sim. Que Que ela inclusive mora no Haiti. já é um centro de Wakanda, né? Como no primeiro filme eles prometem que vão expandir para criar, e ali já é um centro, né, educacional e cultural de Wakanda no Haiti. Entendeu? O Haiti já aparece em uma outra posição. Sim. Então, assim, pensando, acho que o futurismo quanto referencial, né, de possibilidade de pensar, acho que atinge o objetivo, né? Mas sei lá, o afrofuturismo como método, assim, como meio mesmo, assim, pá, eu não sei como é que isso se fortalece no nosso... É por isso que eu acho que o filme traz essa mensagem bacana de esperança e que também não deixa de ser uma mensagem futurista, né? Que é encerrar da forma que encerra. Não vou ficar falando aquilo que a professora Silvania ainda não assistiu. Mas não me importa, não. Eu acho que eu vou... Agora meio que... Assista a cena pós-créditos, fique até o final. Agora meio que o filme também tem aquele final de tipo, pá, então fomos todos felizes para sempre, né, velho? O final do filme é meio assim, né? Eu fiquei assim observando, tipo... Mas se a gente observar, por exemplo, aquele núcleo, o núcleo ameríndio de Namor, ele diz, né? Eu percebi que a gente tem um inimigo maior, mas eles vão precisar da gente. Vai chegar o momento que o colonizador vai tentar atacar eles vão estar fracos e eles vão precisar da gente. Né? Então, acho que meio que fica essa coisa também suspenso assim. Tipo, ainda tem uma tensão. O anúncio do terceiro... de um terceiro filme. Além do anúncio do terceiro, deixa aquela ideia de tipo uma certa complementaridade, né, entre eles dois. Tipo, não, eu vou precisar, a gente vai estar junto de novo. Que é melhor. Por que você não matou? Por que você não acabou com ela? Ele tinha condição de matar, né? E ela, no final das contas, é quem teve mais condições de matá-lo. Isso. Mas não faz, né? Porque a mãe fala, lembre-se de quem você é. E aí ela, tipo, desiste de matar o cara e fala assim, pô, seu povo precisa de você também. E na última cena do filme, quando ela vai queimar o traje, aquilo ali fica bem... uma das principais características das culturas africanas. Ficou bem explícito ali a ideia, a memória. Que ela faz ali. Ela para ali, e aí a cabeça dela faz assim, ó, vem de lá de pequeno e vem mostrando toda a relação dela com o cara. Aquilo ali é uma alusão à memória, pô. E inclusive também como ela passa a respeitar as tradições, né? Porque a mãe sugere ela fazer aquilo no momento, né? E aí a Shuri, como ela passa a respeitar, tem um respeito pelas tradições,
por esses momentos que, enfim, no primeiro filme diz que ela não respeitava, ela não respeita, brinca com as tradições, etc, etc. E acho que isso talvez seja a grande transformação dela, de entender quem ela é e desse respeito às tradições, né? As coisas que a mãe muito tentou ensinar, de alguma forma ela conseguiu apreender. É isso. Gente, opa, que nós entramos noite adentro, porque tá bom demais essa conversa, mas a gente tem que encerrar por hoje. E aí, para encerrar, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar vocês fazerem aqui suas considerações, que aqui nunca são finais, porque a gente, tudo aqui pode ter continuidade e deve ter continuidade. Heraldo, por favor. Gente, só quero agradecer, a conversa foi muito boa, sempre legal conversar com o Márcio. Já acho que é a segunda live que a gente faz, né, Márcio? Segunda. A gente sempre se acompanha na rede social e, enfim, professora Silvani, que estou conhecendo agora, mas também já considero pacas, como dizem. E muito obrigado aí pela oportunidade. Enfim, se quiser, a gente pode fazer um próximo bate-papo também. Depois a professora Silvani assistiu o filme. Vamos lá. Tem até um amigo também que é louco por ele disse que Pantera Negra transformou a vida dele. A gente pode fazer nós três, inclusive. Já tô me sentindo aqui combinando com vocês para janeiro, quando a gente voltar, no final de janeiro, início de fevereiro, a gente pode fazer, e com certeza eu teria assistido. Márcio, por favor. Não, eu queria agradecer só a oportunidade, porque eu sempre digo, né? Precisamos de mais espaços como esse, né? Para a gente poder dialogar, para a gente poder. Porque assim, né? Hoje, com a questão de desenvolvimento de tecnologia, assim, com o tempo corrido, é muito difícil você conseguir juntar uma quantidade de pessoas para você poder trocar uma ideia, entendeu? Então, assim, quando acontece esses momentos assim, eu acho que é uma das oportunidades, das poucas que a gente tem para falar de coisas importantes, entendeu? Então, eu acho que aqui é um espaço, é um dos espaços para a gente trocar uma ideia, pensar de uma forma diferente, né? Você tentar mostrar que existem outras coisas, né? Além disso que está aí, entendeu? Então, basicamente, agradecer, né? O processo, agradecer e seguir, né? A gente É o poder. espaço de vocês, gente. Aqui é nosso espaço de diálogo, foi pensado e criado exatamente. Não é para conteúdos rápidos e curtos da rede social, é para a gente dar densidade realmente aos nossos diálogos, às nossas possibilidades de pensar o passado, de pensar o presente, de pensar o futuro, de construir o futuro. Andréa Pereira, maravilha de troca, agradeço o convite. Professor Márcio, excelente encontro. A Tatiana dizendo que eu vou gostar do filme. Eu não tenho dúvida, minha única resistência por enquanto era ter que ir a um shopping center. Mas eu irei, vale muito a pena e eu irei. E aí, gente, vocês já sabem, né? Nós transmitimos terça e quinta, 19h30, sábado às 15 horas. Peraí, professor. Então, assim, ó, agradecer a Heraldo também, né? A participação, bate-papo, poder trocar ideia também com uma pessoa que tem uma base, né? Tem uma noção. Não que não seja, sabe, velho, mas assim, fiz uma live com ele a primeira vez e foi muito interessante, porque foi um momento também que estava muito novo para mim, essa coisa de internet, entendeu? Foi para mim meio um teste assim, foi legal. E é um cara também que eu acompanho, né? E vejo, eu até comentei com ele que saiu um filme aí, não foi legal. Saiu um filme aí um dia desse aí, ele disse, porra, porque eu sei, né? Eu digo, porra, esse cara aqui é Heraldo, velho. Eu digo, porra, que filme é esse, velho? Quando eu olhei, ele disse, porra, é outro ator igualzinho a ele, irmão. Eu digo, é o irmão gêmeo, é a cópia do cara, velho. Eu disse, porra, então assim, é legal, velho. Saber que tem pessoas assim se qualificando nessa área, entendeu? Para trazer outras narrativas. E ele, assim, é um cara referência. Agradecer a senhora também pelo convite, pela participação ao canal, né? E poder também trazer essas pessoas e outras também, porque tem muita gente boa por aí, espalhada, E entendeu? se tem. Tem muita gente boa por aí. Tem um cara, Heraldo deve conhecer, um cara que vocês podem trazer aqui para falar sobre isso. E Giovanni Sobrevivente, pô.
Vocês podem chamar. Conheço. Ele lançou um documentário recente, inclusive. Vocês podem chamar a Giovanni Sobrevivente para fazer uma participação aqui também, e outras pessoas. A gente é do mesmo bairro, pô, de São Caetano. Tem um pessoal aí, tem um pessoal que está aí fazendo um trabalho legal, tentando mostrar uma outra narrativa, né? Conheço muito, Tem nosso Camila poeta. Moraes, tem o rapaz que fez o filme agora também, né? Acho que é o filme dele, eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome, Heraldo, o nome do filme do rapaz. De qual? Aí na Bahia também o filme? Não, acho que Almazi? É da Rédea Curta, Sullivan? Não, tem o de Sullivan, mas tem outro filme, pô. Acho que de Wilton, né? O Wilton. Enfim. Sempre... Camila também tem um filme aqui. A Camila é muito boa. Camila Então, assim, Camila tá internacionalizada, né? Tem uma rapaziada aí que está fazendo um trabalho diferenciado. Tem Heraldo aí, que vocês conheceram hoje. A gente tem um grupo aqui de realizadores negros, inclusive, que chama Wakanda. Wakanda do Audiovisual da Bahia. Olha aí. Que maravilha. Então, agora já tem um monte de gente aí para chamar aí para esse canal para falar de cinema também. Maravilha. Vamos falar sobre cinema uma vez no mês aqui no Pensar Africanamente, gente. Que maravilha. E por falar em história, quinta-feira lá vem história, com a nossa parceria com a Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros. Quem vai apresentar seus trabalhos na quinta são o Vanderly Camilo, que pesquisa Dr. José Maurício Nunes Garcia Júnior, um médico negro no Império, de 1808 a 1884. O Jacques Ferreira Pinto, que pesquisa saúde, escravidão e busca por liberdade no Brasil do século XIX. E Gabriele Nascimento, que pesquisa a coleção africana do Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. É o pessoal que vai estar aqui naquela nossa coluna que é Senta que lá vem história, Nossa História Conta, essa parceria riquíssima com a Rede HN, e que mensalmente, esse mês 2 vezes, estarão aqui conosco, trazendo um pouco desse trabalho de preenchimento de lacunas, de revisitar a nossa história a partir do nosso olhar, a partir das nossas construções. E eu estou esperando vocês na quinta, então, às 19h30. Márcio Paim, muitíssimo obrigada. Heraldo de Deus, muitíssimo obrigada. A Caroline Matias, que estava aí na moderação do chat, valeu muito. E eu já estou me comprometendo com vocês para a gente voltar com Pantera Negra no segundo diálogo, porque tem muita gente que escreveu aqui. Agora eu vou assistir. Vou assistir de novo. Então, vale uma nova conversa a respeito e faremos, sem sombra de dúvida. Essa semana seria a nossa última semana de transmissão ao vivo. No sábado, a Multirosa vai trazer para nós um pouco sobre Kwanzaa. Mas como eu tive problema de saúde semana passada, ainda estou me recuperando e deixei de fazer a transmissão de terça, então a gente vai até o dia 20 para poder cumprir a agenda, que seria terça passada. Estou esperando vocês, estou contando com vocês. Muito obrigada mais uma vez. Afronautas, muitíssimo obrigada por estarem comigo aqui de novo. E estou esperando vocês na quinta-feira. Cuidem-se muito bem. E até quinta, às 19h30. Muito obrigada.